Chegou a hora de descobrirmos se Boechat falava demais. Veja o que o Bolsonaro diz. Boa tarde, presidente. Datena, boa tarde. Me desculpe a sinceridade. Então morre comigo também um pedaço do Ricardo Boechat. Então, inclusive, né, ele de vez em quando falava nos programas dele, do apelido dele Jacaré. Eu que botei esse apelido de Jacaré nele porque ele gostava de falar nos microfones da sua rádio. Vivia de boca aberta, gostava de falar, vivia de boca aberta no bom sentido, né? E eu botei esse apelido dele que marcou um pouco da história dele, até pela maneira como ele divulgava isso. Então, Boechat falava demais. Contra quem Boechat falava demais? Flávio Bolsonaro, muitas novas frentes de denúncias e estranhezas e desconfortos surgiram nas últimas horas em relação ao filho do presidente da República, deputado estadual pelo Rio de Janeiro e senador eleito pela Cidade Maravilhosa. Flávio Bolsonaro continua se afundando no próprio silêncio ou na confusão de declarações que não se sustentam sequer 24 horas, né? Então, ontem ele disse que explicou o aumento de seus bens num tempo relativamente curto, ou numa escala vertiginosa de um Gol 1.0 para 2 apartamentos que valem mais de 4 milhões no Rio de Janeiro em menos de 15 anos, como fruto de seu trabalho como empresário. Mas a mesma Folha de São Paulo que denunciou, que trouxe a público esse crescimento exponencial de patrimônio num prazo admirável, né, para qualquer investidor, disse hoje que ele virou empresário depois do patrimônio ter aumentado. Então a empresa que ele próprio alegou como fonte dos recursos adicionais ao salário de servidor público para justificar aquele aumento de patrimônio não existia quando o patrimônio aumentou. É um milagre econômico admirável que ele também passa a ter que explicar. Enquanto ele se afunda, repito, nas suas intransparências, né, na forma opaca, turva com que vem lidando com esse assunto, o desgaste político é inevitável. Para ele nem se diz. Para ele nem se diz. Não há pouca gente dentro do próprio grupo político que cerca o Bolsonaro que acha que o Flávio Bolsonaro já devia ter se imolado em praça pública, porque o que me parece menos provável é que o governo afunde num escândalo junto com ele se os maus feitos estiverem circunscritos apenas a ele, que é outra discussão que está aí pairando, né? Afinal de contas, também o mesmo Queiroz andou fazendo depósitos na conta da primeira-dama, na conta do próprio Bolsonaro, pai, etc. Enfim, é um imbróglio, gente, que está nas manchetes todos os dias, só faz aumentar, e é impressionante, repito, como ontem, o desempenho precário, sofrível, desastroso de todos os personagens envolvidos. Do senhor Fabrício Queiroz, que é o protagonista e investigado único, do ponto de vista formal, ele é o único investigado, que até agora não compareceu perante as autoridades para explicar o movimento de mais de 4 milhões de reais em sua conta em 3 anos, sendo ele um servidor público. O chefe dele, Flávio Bolsonaro, que também não explica o que fez, de onde veio, como é que foi, de maneira clara, de maneira comprovada. O próprio governo que diz que não tem nada com isso, porque isso é coisa de um senador, de um deputado do Rio de Janeiro. E as autoridades envolvidas na parte da fiscalização penal, criminal, tributária, fiscal. Envolve aí o COAF, envolve aí a Receita Federal, envolve até o Ministério Público. Como é que essa gente está transitando livre, com movimentações milionárias nas contas há tantos anos, sem nada acontecer? Então, além do que cabe ao senhor Bolsonaro filho explicar, ao senhor Queiroz explicar, e essas explicações, repito, estão cada vez mais enfiadas na lama, é preciso perceber o seguinte: é impressionante o aparato público que nós mantemos com nossos impostos e que nos inferniza o tempo todo em todas as oportunidades que tem e que se omite, silencia diante de coisas como essa durante anos seguidos. Ricardo Boechat falava demais contra Rodrigo Maia. Todo mundo sabe que o projeto que propõe 10 medidas contra a corrupção originou-se de um abaixo-assinado gigantesco. 2.200.000 brasileiros assinaram
esse projeto de iniciativa popular para que ele pudesse ir para o Congresso Nacional tramitar. Mas o que aconteceu? Chegou na Câmara dos Deputados, dominada pelo tipo de gente que a gente sabe, e eles desfiguraram o projeto. O que era para ser um projeto de 10 medidas contra a corrupção virou uma outra coisa que não só não combate a corrupção, como ainda por cima cria problemas para quem tenta combater. Agora, o Supremo Tribunal Federal pegou o projeto e disse para eles, não dá para continuar desse jeito, tem que voltar para vocês votarem com base no texto original. Vocês não podem pegar um projeto de iniciativa popular e desfigurar e inventar uma outra coisa. Vocês têm que votar o projeto original. Você pode recusar ou pode aprovar, pode até emendar um pouquinho, mas não pode desfigurar. Pois bem, o que está fazendo o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, aquele cara novinho, está sempre com cara de quem vai soltar um pum. Ele está dizendo que para continuar a tramitação do projeto agora que o Supremo mandou, ele tem que checar uma por uma a autenticidade das 2.200.000 assinaturas. O Rodrigo Maia não enche o saco. Isso é apenas uma tentativa de melar o projeto novamente diante da ordem do Supremo. Além do que, vocês desfiguraram o projeto não porque achavam que as assinaturas não eram verdadeiras. Desfiguraram porque vocês não querem medidas contra a corrupção. Mas já que você, Rodrigo Maia, está querendo que as pessoas digam se assinaram ou não verdadeiramente o projeto, eu vou mandar aqui para vocês aí, no Facebook. Esse é o endereço eletrônico do deputado Rodrigo Maia, o e-mail da figura. Manda uma mensagem para ele dizendo do hashtag eu assinei. Aí, Rodrigo Maia, não vai dar em nada, mas pelo menos vai infernizar o seu e-mail, vai entupir a sua caixa de correspondência, vai tirar ela do ar pelo menos por algumas horas. Faça isso, minha gente. Um abraço. Olha aí, vai! Boechat falava contra Vale e seus poderosos. Bom, minha gente, deixa eu falar rapidamente aqui das notícias que estão tomando aí as atenções maiores da imprensa, as discussões, e fazer um registro, começando por uma que para mim é a mais grave, que é a tragédia de Brumadinho. Ontem o número oficial com que se trabalhava dava 142 mortos, 142 mortos e 199 desaparecidos. Acho que o número era... O número total é 144 mortos e dava 333. Esse número curioso, né? Sequência 333. A gente tem que parar de falar em desaparecidos. A gente tem que dar o total de mortos. 333 mortos. Eles estão mortos. Então o que você tem são 333 mortos, porque faltou memória de Mariana para sustentar providências que evitassem a repetição da tragédia, e para não dizer que o número 333 não pode ser ampliado cabalisticamente ou simbolicamente, tem um outro 3 nessa história, que são os 3 anos de Mariana. Tem só 3 anos que Mariana aconteceu, a gente está vivendo o mesmo filme de terror, sem olhar para trás e dizer, Mariana produziu consequências, esse filme de terror agora está se repetindo, mas tudo que deveria decorrer de Mariana decorreu. Não decorreu nada. Ontem, para indicar que a tendência parece ser essa mais uma vez, soltaram os engenheiros da Vale e da certificadora alemã TÜV-SÜD, que chancelaram, assinaram o documento final de que aquilo ali, de aquela estrutura mortal estava segura. Eu não estou querendo dizer com isso que a culpa tenha que recair sobre estes que estavam presos, 5, de um escalão inferior, técnico, etc. e tal. Mas o fato é que a prisão deles era até agora o dado mais concreto produzido no campo judicial decorrente da tragédia de Brumadinho. Você poderia dizer, bom, tem 5 presos lá que daqui a pouco vão começar a contar coisas que possam indicar de maneira objetiva
quem responde por aquilo ali, quem tem que responder por aquilo ali. Ok, estão soltos, tem que dar o direito da presunção da inocência, você pegar um cara do 5º escalão ou do 4º escalão porque ocupa uma área técnica diretamente ligada à barragem, mas não olhar para cima, não procurar nos executivos, não procurar nos diretores as responsabilidades. Mas o fato é que a prisão deles era um dado concreto a sinalizar uma disposição das autoridades, do judiciário, da investigação, de dar um ritmo diferente de Mariana para a tragédia de Brumadinho no que diz respeito às suas consequências. E pronto. E as multas, como em Mariana, podem não ser pagas, em Mariana não foram, nada me assegura que serão agora. As regras legislativas que facilitaram esse crime em troca de grana para campanha, para político, para candidato e tal, não foram modificadas. Discute-se que um dia serão. A agência reguladora do setor, como as outras, eu daqui a pouco vou ler uma nota da Associação das Agências Reguladoras reclamando dessa crítica que eu faço. As agências reguladoras do Brasil, no plano estadual, e no plano federal e nos estados, são antros de indicações políticas. Estão reclamando desse tipo de crítica, mas é isso mesmo. Se quiserem, eu faço a memória. Aliás, vou fazer da última indicação política feita ainda no governo Temer, no apagar das luzes para uma dessas agências aí, botou mais um cupincha, um compadre nesse esquema. O aparato judicial parece trabalhar ombreado com os bons advogados das mineradoras. Como disse o Hélio Gaspari na coluna dele domingo, se as barragens da mineradora fossem tão boas quanto seus advogados, não ruiria nenhuma. Parece que o investimento das mineradoras é muito mais no lobby político, nos escritórios de advocacia gigantescos, né? nas graninhas, no tapinha nas costas de candidatos e governantes, né? Sabe, nessa convivência promíscua que o capital privado tem com o Estado aqui no Brasil, produzindo coisas como essa. Boechat falava contra o presidente da Vale. Ontem o presidente da Vale produziu algumas declarações que me deixaram bastante perplexo. A primeira delas, a forma como ele se referiu a algumas notícias indicando responsabilidade direta da Vale em alguns movimentos que precederam o desastre, como, por exemplo, o tal laudo obtido junto à certificadora alemã TÜV Süd, e outros fatos. Sabe-se, e isso é o que a polícia está investigando, que este laudo dessa certificadora de segurança poderia ter sido emitido de forma fraudulenta numa composição criminosa entre a Vale, que contratou a empresa para emitir o laudo, e a própria empresa que emitiu esse laudo. Com base nesse laudo, de 28 de setembro, atestando a segurança de Brumadinho, de acordo com a legislação brasileira de segurança de represas, de barragens, a Vale do Rio Doce partiu para uma ofensiva para obter outras licenças junto ao governo do estado de Minas, e as obteve. O governador à época, Fernando Pimentel, um dos últimos atos de Fernando Pimentel, concedia à Vale a possibilidade de explorar os rejeitos da mina de Brumadinho, que deveria estar sendo uma mina seca, um depósito seco, né? Mina de Brumadinho, perdão, da represa de Brumadinho, que já deveria estar com os rejeitos secos. A Assembleia Legislativa de Minas recebendo da Vale provavelmente algumas propinas, mas também o laudo da TÜV Süd, e teve condições formais de conceder à empresa as vantagens que ela pedia de ampliação da capacidade de armazenamento do complexo de Brumadinho e tudo mais. Ou seja, este laudo, como eu venho afirmando já há alguns dias, é o ovo da serpente do que possa expor os crimes envolvendo objetivamente a área técnica da Vale, ou vá saber se algum superior administrativo e peritos particulares da TÜV Süd que elaboraram e assinaram esse documento. A imprensa alemã mesma vem questionando a idoneidade da TÜV Süd em vários outros trabalhos realizados por ela no mundo. E a forma como o presidente da Vale se referiu a essas especulações e notícias e tal, é de que é natural neste ambiente traumatizado que surjam versões estranhas.
chamar de versão estranha a hipótese de que executivos seus, da área técnica ou talvez até de escalões superiores, tenham se envolvido numa trama criminosa, o que resultou num crime gigantesco, para poder economizar dinheiros com laudos, com medições, com perícias e tudo mais, isso é perfeitamente possível, não tem nada de estranho nessas notícias, nem nessas linhas de investigação. Estranho é que a barragem tenha desabado e matado a quantidade de gente que matou. Estranho é que a própria Vale, responsável por um desastre anterior semelhante em Mariana há 3 anos, esteja agora novamente no centro das atenções pelo mesmo motivo. Se versões estranhas fossem levadas a sério na investigação, entre aspas, esse estranha, fossem levadas a sério no desastre de Mariana, como todo mundo tem afirmado, provavelmente o desastre de Brumadinho não teria acontecido. Quer dizer, a sirene não tocou porque estava tão impotente diante da tragédia quanto as vítimas da tragédia. Mas não era exatamente para alertar que a tragédia e a lama vinha chegando, que a sirene existia? Se não tocou porque foi atingida pela sirene, é evidente que o sistema estava montado de maneira equivocada. E se alguém assinou um laudo dizendo que estava tudo bem, é porque alguma coisa foi acertada por baixo dos panos. Ou por incompetência também, ou por negligência, mas não tem nada de estranho quando se especula a possibilidade de um conluio criminoso da Vale. E por observar que algumas milhares de litros de água estavam sendo despejados pela barragem de Brumadinho, com vestígios nítidos de sedimentos, a Vale, ela própria, chamou uma empresa chamada VBAC, uma empresa alemã, em meados de setembro, para fazer um trabalho de contenção interna, de vedação interna desse tipo de, chamemos de vazamento, de erosão. Isso depois de ter feito algumas outras consultas técnicas com o objetivo de localizar a origem dessa infiltração gigantesca, significativa. O fato é que, tendo feito, não importa o que tenha sido, em meados de setembro, em fins de setembro, a Vale conseguiu o atestado de segurança de outra empresa alemã, que é essa TÜV-SÜD, e a partir daí a história todos conhecemos. A pergunta é, se a Vale reconheceu que havia erosão na barragem de Brumadinho ao longo do mês de setembro, ela não fez o que deveria ter feito para que esta erosão cessasse. Tanto não fez que a barragem cedeu. Então a Vale tinha conhecimento de um processo de erosão seguido, contínuo, na barragem de Brumadinho, e a empresa VBAC foi chamada para fazer o trabalho de reparação desse problema, que evidentemente não foi feito como deveria ter sido feito, não sei se pela VBAC, não sei se pela Vale ou pelo sobrenatural de Almeida. O fato é que a empresa sabia que a represa estava ameaçada, estava sendo fragilizada pela erosão. Esta operação, este trabalho feito pela empresa alemã VBAC, indica que ela sabia que o problema existia. Que a Vale sabia. Que a Vale sabia, e a VBAC foi chamada por isso. Outros detalhes técnicos dessa informação nós teremos ao longo da programação, mas é um dado importantíssimo. E atenção, esse nome, VBAC com W, é uma empresa, repito, que terá sido provavelmente a última empresa que fez algum trabalho de segurança dentro da barragem de Brumadinho. Não estou afirmando com isso que a VBAC tenha feito algo errado, absolutamente. Estou dizendo o seguinte, se ela foi chamada para fazer esse trabalho é porque o problema existia. E a persistência do problema é que levou a barragem a descer vale abaixo na semana passada.